Tá, vamos orar, né? Orar, agradecer a Deus pelo tempo e nós vamos dar início à nossa 10ª aula hoje, né? Então, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu vejo que isso é uma tarefa árdua, né? Eu sei que muitos de vocês, nós estamos cansados devido ao nosso dia hoje puxado, como o Luizão já falou. Mas vocês estão aí. Eu louvo muito a Deus pela vida de cada um de vocês. Então, né, nós estamos muito felizes com a vida dos nossos irmãos. Nicolas, socorro universitário. Nicolas, vamos já orar, tá? Deixa só o Nicolas colocar para mim aqui, que é o meu universitário. Coloca aí, filho. Não, é só para ele colocar aqui. Para apresentar? É. F5 já foi. Aí. É isso? É isso. Então vamos orar. Pai querido, obrigado pelo dia, pelas oportunidades, pelo trabalho, pela vida, meu Pai, dos meus irmãos, pelo empenho deles, pela força de vontade que eu admiro em cada um deles, e que o Senhor continue a nos ajudar nessa tarefa, nessa empreitada de adoração, de serviço ao Senhor. Nos ajuda, meu Pai, a refletirmos o teu caráter. É como eu estava compartilhando com alguém hoje, que a lua não tem luz própria, porém o sol tem, e a lua precisa da luz do sol. Da mesma sorte, cada um de nós não temos luz própria. Nós precisamos da tua luz para que possamos refletir ao mundo perdido. Obrigado por isso. Nos ajuda a vivermos assim, Senhor. Na dependência total do Senhor. Obrigado por esse tempo, pela aula. E nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, página de número 33, né? Estamos seguros na nossa posição em Cristo, porque Deus não muda. É uma das qualidades, né, características de Deus, é a sua imutabilidade. Deus não muda. Para enfatizar que seu plano é perfeito e não muda, vamos examinar a própria fidelidade de Deus. Nossa segurança vem destas promessas e do próprio caráter de Deus. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Vamos examinar, vamos olhar em Malaquias 3:6, que vai falar justamente da sua imutabilidade, da questão que Deus não muda. E ele diz lá, né, no verso 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ou seja, em outras palavras, Deus não destruiu Israel quando poderia ter destruído, porque Israel pecou contra Deus, foi um povo obstinado, rebelde, e Deus não destruiu, os destruiu por sua rebeldia, porque ele prometeu seu perdão. E porque ele não muda. Deus havia prometido perdão. Deus havia prometido que ele estaria com o seu povo. E Deus, mesmo na rebeldia do povo, mesmo com o pecado do povo, ele não destruiu por conta justamente da sua imutabilidade. Você é diferente? Uma pergunta aqui, né? Você é diferente, ou nós somos diferentes, do que éramos há um ano atrás? Certamente sim, né? Nós mudamos, nós envelhecemos, nossos planos mudam, as nossas perspectivas mudam, mas o Senhor certamente não muda. Nós mudamos porque nossas qualidades
não são perfeitas. Aprendemos novas coisas e esquecemos de outras. Ficamos mais fortes através de exercícios ou mais fracos se relaxarmos demais. Nós mudamos. Deus pode ficar mais forte do que ele é agora? Certamente não, né? Deus não fica mais forte. Ou mais fraco? Não, porque Deus não muda. Deus pode saber mais do que ele sabe agora? Também não. Deus é sempre sábio, sempre inteligente, sempre poderoso, sempre fiel. Ou seja, as qualidades de Deus, elas não podem mudar, porque Deus é imutável. Deus já é perfeito e completo. Agora, você já prometeu que ia fazer uma coisa e não fez? Hoje eu fiz isso. Recordo-me. Disse que ia fazer alguma coisa e de repente não deu para fazer. Nós falhamos, nós prometemos algo e não cumprimos. Não é porque não queremos, é porque as coisas, as circunstâncias ao nosso redor não permitem que nós podemos fazer, podemos realizar, conseguimos realizar. Então, nós falhamos, né? Nós prometemos e, às vezes, não cumprimos. A resposta é sim. Muitas vezes prometemos coisas, né? Mas descobrimos que não temos as condições ou o poder para realizá-las. Outras vezes, encontramos situações que não esperávamos ou sabíamos de certas, ou não sabíamos de certas circunstâncias. Então, às vezes, é isso, nós encontramos situações que nós não estávamos esperando, né? E por isso, por conta disso, não podemos realizar, por conta das circunstâncias adversas. Mas Deus não é assim. Quando Deus, número 17, na página 34, quando Deus faz uma promessa, ele tem o poder de cumpri-la? É uma pergunta. Quando Deus faz uma promessa, ele tem o poder de cumpri-la? Certamente sim, né? Ele prometeu salvar o seu povo, Israel, ajudar Israel, tirar Israel da terra prometida. E ele cumpriu. Em relação a nós, ele prometeu em nos salvar do nosso pecado, da condenação eterna. Ele cumpre? Certamente sim. Deus cumpre com todas as suas promessas. Por quê? Porque ele é fiel. Porque ele é imutável. Número 18. Há condições ou circunstâncias que Deus não sabia? Claro que não, né? Deus sabe de tudo. Deus, ele é, como diz aquela música do cantor cristão, eu sei que Deus é sabedor do meu sofrer, também da minha dor. Então, Deus sabe de tudo. Então, quando ele faz uma promessa, né, ele, certamente, ele sabia e sabe de tudo. Tudo, ele está a par, né? Número agora 19. Quando Deus escolheu Israel, ele sabia que a nação iria rebelar-se contra ele? Também sabia. Sabia de tudo. Nada foi surpresa para Deus. O que aconteceu com o povo de Israel, a rebeldia, a obstinação, não era surpresa, não foi surpresa para Deus.
Deus já sabia de tudo. Mesmo assim, sabendo, ele escolheu Israel. E decidiu amar Israel. Número 20. Quando Deus salvou você, ou quando ele te escolheu em te salvar, em te amar, ele sabia tudo sobre você e os pecados que você cometeria. Sabia que nós iríamos falhar, sabia que nós iríamos não dar conta, muitas das vezes, de cumprir com todos os requisitos de Deus. Será que ele sabia de tudo isso? Sabia de toda a nossa vida? Certamente sim, né? Quando Deus fez a promessa de escolher os judeus, ele já sabia que eles iriam pecar. Porque Deus, ele é onisciente, ele é poderoso, ele é onipresente. Mesmo merecendo a destruição, Deus não os destruiu, porque ele prometeu não destruí-los. Quando ele salvou cada um de nós e prometeu-nos a vida eterna, ele sabia de tudo que você iria ou que nós iríamos fazer. Mesmo assim, lhe prometeu a vida eterna e não a tirará. Ele não tira a vida eterna, mesmo que nós falhemos. É aquilo que João, capítulo 10, lá para o versículo 28, 29, ele fala, ele nos dá essa segurança, Jesus, em João 10, que da mão do Pai, ninguém pode nos arrebatar, pode nos tirar, mesmo que nós falhemos. Então, por que Deus não nos destrói quando merecemos a destruição? Quando merecemos até mesmo o caso de ele tirar a salvação da gente. Mas uma vez que ele deu, uma vez que ele salvou, uma vez que ele prometeu, ele não volta. Ele, como diz, né, lá em Números, ele não é filho do homem. Aliás, ele não é uma pessoa, simplesmente humano, que promete e não cumpre. Ele não é como filho do homem para que se arrependa, né? Não, ele não é assim. Deus não se arrepende. Muito embora que nós falhemos, mas ele nunca se arrependeu de nos salvar ou de nos perdoar, de pagar e apagar todos os nossos pecados. Então, Deus, quando ele prometeu a vida eterna, ele se responsabiliza em cumprir até o fim. O seu amor é imutável. A sua promessa é imutável. A sua escolha é imutável. Ele não muda. E muito embora que nós mudamos, envelhecemos com o tempo, mas Deus não muda em relação a nós, as suas promessas. É por isso que somos seguros na nossa posição em Cristo, pela imutabilidade de Deus. Agora, ainda na página 34, eu sei que vocês estão com um monte de perguntas aí, mas vá segurando sua pergunta para o final. Estamos seguros porque Deus já investiu muito nas nossas vidas. Ele investiu. Nós não investimos em nada. Por isso que muitas das vezes nós devemos ter muito cuidado quando entra o eu, ou o nós, né? Na verdade, nós devemos ter muito cuidado com isso. O eu é complicado, não é assim. Na verdade, nós não nos salvamos, nós não nos redimimos, nós não fizemos nada, nós não nos escolhemos. Toda a escolha, toda a obra foi de Deus em nossas vidas. Tudo foi Deus
que fez. Por isso que nós estamos seguros. Porque Deus que investiu em nós. E muito. Não foi pouco investimento, não. O investimento foi alto em nossas vidas. Deus, em seu plano, investiu o que ele tinha de mais precioso. O que foi que ele investiu? O seu próprio filho. Ele deu o seu próprio filho para morrer por nós. E como diz lá em Romanos 8, né? Aliás, 5, perdão, Romanos capítulo 5, ele diz lá que mesmo sendo nós ainda pecadores, e os outros versículos diz fracos, ímpios e inimigos. Mesmo assim, ele deu o seu filho por nós, para morrer por nós, para transformar, restaurar a nossa vida de pecado, uma vida que estava arruinada com o pecado do nosso pai Adão. Pois bem, então ele investiu o seu próprio filho nas nossas vidas. Vamos olhar em Romanos capítulo 8, e o versículo 31, que diz algo bem interessante para nós. Versículo 31 de Romanos 8 fala: que diremos, pois, à vista destas coisas? Ou seja, qual é nossa conclusão à luz do plano de Deus? Se Deus é por nós, a favor de nós, se Deus está conosco, quem será contra nós? Quem? Pergunta, qual a resposta disso? A resposta é ninguém, né? Quem vai ser contra a gente se Deus está do nosso lado? Se Deus nos salvou? Se Deus nos escolheu? Se Deus nos justificou? Nos regenerou? Fez com que nós nascêssemos de novo? Quem vai ser contra nós? Se Deus está a nosso favor, 21, qual a importância, né? Qual a importância das pessoas que estão contra nós? Tem alguma importância nisso? Se as pessoas estão contra a gente? Resposta, não tem nenhuma importância. Essas pessoas não podem, de forma alguma, nos atingir. Poderão até nos atingir, como Jesus diz, né? Matar o corpo. Mas não podem matar a alma. Podem tirar nossa vida. Podem bater na gente, falar mal da gente. Não tem problema nenhum. Mas em relação à salvação, à intimidade com Deus, a nossa posição em Cristo, essas pessoas não poderão, de forma alguma, nos atingir. Quando estamos seguindo a Cristo, recebemos muitas críticas. Certamente, cada um de nós recebemos críticas. E não tem negócio de dizer que são críticas construtivas, não. Na verdade, eu nem gosto desse termo, dessa terminologia. Ah, irmão, eu vou te criticar. Eu vou te criticar para você crescer. Eu não gosto desse termo. Crítica é crítica. Se o irmão quiser me ajudar, muito ótimo. E vai somar comigo, se vai agregar valores na minha vida, isso é ótimo. Mas a crítica, para mim, já é algo muito negativo. Mas as pessoas do mundo, elas tendem a nos criticar. Tendem a zombar de nós. Mas isso não importa. Então, as pessoas fazem isso. As pessoas que não conhecem o Senhor, que não têm intimidade com Jesus, elas fazem isso, elas nos criticam. Mas isso não é importante. Nem deve nos atingir. Porque sabemos que Deus está conosco. Então, o que importa, na verdade, é saber que Deus está conosco. E, como outro versículo diz, se Deus está conosco, que poderá nos fazer o homem? É Salmos, né? Livro dos Salmos. O homem pode nos fazer alguma coisa, sabendo que Deus está conosco? Certamente não. Poderão até falar mal,
atingir a gente com palavras, com insultos, né? Mas, em relação à intimidade com Deus, a nossa posição não vai mudar em nada. E versículo 32, ainda de Romanos 8, aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eu acho muito interessante esse versículo. É bem interessante esse versículo, porque, olha, se Deus não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, e ele faz uma pergunta: porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Sabe qual é a resposta? Sim, ele nos dará todas as coisas, porque ele não poupou seu próprio filho. Se ele não poupou seu próprio filho, que prometeu em dar para nós, em resgate pelos nossos pecados, certamente ele não vai negar de nos dar tudo que ele promete para a gente. É muito lindo esse versículo. Pelo fato, para passar aqui, pelo fato de que Deus já nos deu seu filho para nos salvar, ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Certamente sim. Então ele nos dará tudo aquilo que ele promete para nós. E é interessante que, segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 13, ele diz que ele já nos deu tudo. Não falta mais nada para nós. Tudo ele já nos deu. Tudo que nos conduzem à vida e à piedade. Então é isso, queridos. Então, Deus ele investiu muito em nós. Ele investiu a vida do seu filho em nós. E pensando nisso, todo esse investimento de Deus nas nossas vidas, me vem uma pergunta, assim, bem interessante para nós pensarmos. E qual investimento nós temos feito? Uma vez que ele fez esse grande investimento em nós, e nós, em contrapartida, temos feito algum investimento na vida de outras pessoas? Eu gosto muito de uma canção que diz: mas ainda é pouco, eu sei, em comparado tudo aquilo que eu ganhei. Então, todo investimento que nós fazemos na vida de outras pessoas ainda é muito mínimo ou quase nada. Não vou dizer nada, mas é muito pouco em comparado ao investimento que ele fez nas nossas vidas. Pensemos nisso. Então nós somos seguros por isso, né? Porque ele investiu muito em nós. E ele quer que nós, certamente, quando alguém investe em alguém, certamente é porque esse alguém viu algo que nós podemos fazer em prol, né, dele. Então Deus investiu em nós porque ele quer que nós também investamos em outras pessoas. Estamos seguros porque Deus já nos justificou. É o próximo ponto, aqui da página 34. Deus nos deu a vida eterna, né? E não uma vida provisória. Sua obra de justificação foi completa. Ele nos justificou. A palavra justificou é muito interessante. Sabe o que significa justificar? A palavra justificação, justificou, é declarar alguém inocente. É o termo que o juiz usa, né? Quando ele declara alguém isento de culpa. Você está justificado. Você foi declarado inocente. E é assim que Deus nos declara, a partir do momento que nós nascemos de novo. E a justificação, ela é um ato. Foi justamente no momento que ele fez com que nós nascêssemos de novo. Nesse momento, ele nos declara
justos, santos. É por isso que Deus nos declara santos agora. Essa é a nossa nova posição em Cristo. E nós não temos dúvida de dizer, nós somos santos. E ele declara, vocês são santos. Eu sou santo, eu quero que vocês também sejam santos. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Fala sobre essa questão. Correto? Então, nós somos santos agora. É o que ele nos declara. O versículo 33 de Romanos 8. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Resposta: ninguém. É Deus quem os justifica. Ou seja, declara santos. Não é o homem. Eu não posso me tornar santo. Mas é Deus que faz isso nas nossas vidas. É Ele quem nos declara. O fato que Deus já nos justificou, né? Ou nos justifica, significa que ninguém pode nos acusar. Ou seja, ninguém pode dizer o contrário disso. Pode até nos acusar, mas essa acusação é sem valor. Não irá nos atingir. Se fosse nós mesmos ou um terceiro que nos justificasse, as acusações poderiam nos atingir. Mas o fato é que foi Deus quem nos justificou. E isso indica que nossa posição como justificados, ou salvos, ou santos, né, é permanente. Não tem como mudar. Porque Deus, como eu falei agora há pouco, uma das qualidades e características de Deus, um dos seus atributos é a sua imutabilidade. Deus não pode mudar isso. E é assim que ele nos declara. E eu gosto de um versículo também para reiterar essa fala, né, de Paulo. É lá o próprio Paulo, de Efésios, capítulo 2, versículo 6, onde diz que nós já estamos assentados agora nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Gente, isso aí é fantástico. Isso nos mostra como Deus, ele nos vê agora. Mesmo nós estando aqui nesse mundo, nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a nossa nova posição em Cristo. Não somos mais pecadores lutando para ser santo, mas somos santos que lutam contra o pecado. A nossa posição em Cristo é permanente. Salvos permanentes, santos permanentes. Não pode mudar. Mas também, 1 de João, capítulo 2, e o versículo 6, ele fala que, assim como se nós de fato estamos andando, vivendo com Cristo, de fato somos salvos, somos santos, nós devemos andar assim como ele andou. Como nós devemos andar? De acordo com o que ele já nos chamou, né? De acordo com a nossa nova posição em Cristo. E as pessoas vão ver a diferença nas nossas vidas, no nosso dia a dia. A luz de Cristo sendo refletida em nós. Vamos passar essa parte. Ainda na página 34, diz lá embaixo, né? Então, mudou essa questão aí. Vamos para uma outra situação, para uma outra segurança. Por que estamos seguros? Já vimos que nós estamos seguros. Porque ele investiu nas nossas vidas, né? Página 34 ainda. Porque ele nos justificou, nos declarou santos, nos declarou justos. Ele nos salvou. E agora nós vamos ver que nós estamos seguros porque Jesus está intercedendo por nós.
ele intercede por nós, o próprio Cristo. Página 35. Antes de conhecermos a Cristo, havíamos pecado. Mas, que tal os pecados que cometemos depois de conhecermos a Jesus? Ainda falhamos, ainda pecamos. E agora? Poderemos ainda ser cobrados por esses pecados? Romanos 8 assevera, versículo 34. Olha o que diz Romanos 8, 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Lindo demais esse verso. Deus, nós somos seguros porque Deus, Cristo, o próprio Cristo, intercede por nós. Ele intercede por nós, assim como ele intercedeu por Pedro, né? Lá em Lucas, capítulo 22, quando Satanás queria peneirar Pedro, e um versículo lá que eu acho interessante, que ele diz assim, mas eu orei por você, Pedro. Ou seja, Jesus estava intercedendo por ele. Da mesma sorte que Jesus intercedeu por Pedro, ele intercede por nós, como diz aqui no versículo 34. E é diariamente, diuturnamente, ele intercede por cada um de nós. Quando pecamos, depois de conhecermos a Cristo, ele intercede por nós, ou ora por nós, como ele fez com Pedro, né? Já citei esse versículo, lá em Lucas 22, 31 a 32. Por isso é que estamos seguros. E também tem o versículo, né, lá que ele diz que ele é o nosso sumo sacerdote, lá de Hebreus, capítulo 4. Eu creio que seja o versículo 7, né, de Hebreus, capítulo 4. Que ainda esse sumo sacerdote intercede por nós. Então, da mesma forma como ele intercedeu por Pedro, lá em Lucas, capítulo 22, ele intercede por nós, porque ele é o nosso sumo e grande sacerdote. Quando Deus perdoa, né, os nossos pecados, os mesmos são permanentemente esquecidos. Paulo disse, Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Ou seja, que foram colocados dentro de Cristo. Nenhuma condenação há. Pode condenarem de todo quanto é jeito, falarem mal, enfim, insultos, calúnias, mas isso não vai nos atingir, porque nós fomos colocados dentro de Jesus. Estamos seguros, porque nada pode, né, nos separar do amor de Deus. É uma outra questão. Então, veja, assim como nós estamos seguros, porque ele intercede por nós, também nós estamos seguros porque nada poderá nos separar do seu amor por nós. Por quê? Olha, estamos seguros porque nada poderá separar-nos do seu amor por nós. As circunstâncias, coisas e até pessoas podem separar-nos de nossa família. Saúde, conforto, bens materiais, emprego, etc. O de que mais precisamos é do seu amor. Existe algo ou alguém que pode separar-nos do amor de Deus? Claro que não. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Olha o versículo 35 de Romanos 8. Quem
nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nudez e fome são o resultado da perseguição por causa da nossa fé. A espada é a morte por causa de Cristo. Quem vai nos separar? Versículo 36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem somos? Mais que vencedores. Mais. A palavra é mais. Versículo 38. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, ou seja, demônios, nem coisas do presente, nem do porvir, ou seja, o futuro, nem poderes, 39, nem alturas, nem altura, melhor dizendo, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pergunta: as dificuldades que enfrentamos podem indicar que Cristo não nos ama? Cada cristão, cada servo de Deus vai passar por dificuldades. Isso quer dizer que Deus não nos ama se nós passarmos por dificuldades adversas da vida? Certamente não. Vamos enfrentar situações adversas. Deus nunca prometeu que a vida cristã seria mar de rosas, ou seria fácil. Mas Ele prometeu que nós iríamos passar por tribulações, por dificuldades. Há algo nesta vida, inclusive a morte, que pode separar-nos de Cristo? Até a morte poderá nos separar de Jesus? Não. Há algo no futuro que poderia acontecer para perdermos a nossa salvação? Também não. Existe algum ser natural ou sobrenatural que pode nos afastar de Deus? Também não. Existe algum lugar em que fiquemos tão longe de Deus? Também não. Existe algum lugar em que fiquemos tão longe de Deus? Já falei sobre isso, né? 30 agora. Nossa segurança consiste em amarmos a Deus? Nossa segurança consiste em amarmos a Deus ou em Ele nos amar? Resposta: em Ele nos amar. O fato é que nós não conseguimos, por nossas próprias habilidades ou força, ou outra coisa, que nós não podemos realmente amarmos ao Senhor com a nossa própria força, na nossa própria habilidades, com as nossas próprias habilidades. Mas o fato é que Ele quem nos amou primeiro, como diz lá em 1 João, né, capítulo 4, versículo 20, ou 19 e 20, que na verdade nós não conseguimos amar a Deus. Não fomos nós que amamos a Deus, mas Ele nos amou primeiro. Foi Ele quem teve a iniciativa em nos amar. Então nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada. Absolutamente nada. Página de número 36. Se nossa segurança dependesse do nosso amor, do nosso esforço, da nossa fidelidade, ou de qualquer outro aspecto do nosso ser, poderíamos perder nossa salvação. Nós falhamos e vacilamos, mas Deus é fiel e nos ama, sem condições
ou exigências. Ele nos ama incondicionalmente. Ele sempre nos amou e sempre nos amará. E continua a nos amar. Número 31 da página 36. Somos vencedores não porque somos fortes, mas porque o seu Espírito habita em nossas vidas, formando seu caráter em nós. Olha, ele forma o seu caráter em nós. O caráter de Cristo está sendo nós estamos sendo forjados ao caráter de Cristo. Ele está formando e forjando o seu caráter nas nossas vidas. Se Deus nos amou de forma imerecida, é impossível para ele parar de nos amar. Jesus disse, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então Deus jamais deixará de nos amar, mesmo que vacilemos, mesmo que falhemos, mesmo que pequemos. O seu amor por nós é incondicional e imutável. No meio da página 36, fala, estamos seguros por causa da nossa posição em Cristo. Ou seja, da nossa nova posição em Cristo. Eu poderia colocar dessa forma, né? Por isso que nós estamos seguros, por causa dessa nova posição. Deus nos colocou numa posição de segurança. Eu já havia até mencionado para vocês, né? João capítulo 10. E nós vamos dar uma olhada no versículo 28 e 29 de João 10. E vamos olhar mais uma vez a nossa nova posição em Cristo. Versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão eternamente. Ou seja, de jeito nenhum as minhas ovelhas vão para o inferno. Nunca, jamais. E ninguém as arrebatará da minha mão. Da mão de Jesus. Né? Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Tem um versículo, esse versículo final aí, ele talvez ficou um pouquinho, talvez mal colocado na Bíblia do João Ferreira de Almeida, na RA, Revista e Atualizada, como está aqui. Porque, na verdade, dá a entender que as ovelhas é maior do que o pai, né? Quando ele diz, aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo. Né? Na verdade, eu gosto muito da tradução da NVI. Quando ele fala que o pai, que é maior do que tudo, olha só como mudou a frase. O meu pai, que é maior do que tudo, deu as ovelhas para mim. E da mão do pai, ninguém pode arrebatar. Bem interessante. Então, irmãos, nós estamos seguros na mão do pai e podemos dizer na mão do filho. Quem pode nos arrebatar da mão do pai e da mão do filho? Uma certa vez, nós fomos ao Pirajussara, quando o nosso saudoso, amado irmão em Cristo, pastor Dário, ainda estava vivo. E ele pegou um caroço de feijão, no momento, ou uma pedrinha, e disse, irmãos, é assim que nós estamos na mão. E colocou uma pedrinha na sua mão. Nós estamos assim na mão de pai
e ele veio com a outra mão e fechou e nos trancou lá dentro, trancou aquele caroço de feijão lá dentro. Essa é a segurança. Quem poderá nos tirar de lá? Bem interessante. É assim que estamos, seguros. Ninguém pode nos arrebatar de lá. Nem a morte, nem coisa do presente, nem do porvir, nada. Satanás, nem pensar. Não tem para onde escaparmos. Então, nós estamos seguros, porque realmente nós temos uma nova posição. Número 32. Onde estamos que ninguém pode tirar a nossa salvação? Resposta: na mão de Deus. Estamos seguros na mão de Deus. Para garantir nossa salvação, Jesus nos deu o seu Santo Espírito como um selo. Tendo ele também crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Então, nós somos seguros. Nós temos essa segurança por causa do Pai, que nos salvou. Nós somos seguros porque Jesus veio para nos resgatar, né? E nós somos seguros porque o Espírito Santo, ele veio como o penhor da nossa herança, para nos selar. Então, a Trindade, elas estão envolvidas direta na nossa salvação. Vamos para um exemplo aqui. Um homem agradou-se de um carro e quis comprá-lo, mas precisava retirar o dinheiro no banco, para ter certeza de que quando voltasse o carro ainda estivesse disponível. Ele deixou um depósito em dinheiro como garantia de que voltaria para completar a transação. O vendedor imediatamente colocou uma placa no carro: vendido, pois a quantia que o homem deixou era uma garantia. Da mesma forma, Jesus deixou seu Santo Espírito como uma garantia de que ele voltará para completar o que ele começou nas nossas vidas. Deus começou uma boa obra em nós e ele irá completá-la até o dia de Cristo. E deixou o seu Santo Espírito para isso. Que um dia ele voltará e nos levará para morarmos com ele para todo sempre. Tem um resumo aqui, para nós usarmos algumas respostas, né, acima para responder. Estas são as razões pelas quais nunca deixaremos de ter nosso relacionamento com Cristo, uma vez que alcançamos esta intimidade com Ele. Número 8. Resumo. Temos segurança porque sabemos que o plano de Deus... Perdão, voltando aqui. É isso? Temos segurança porque Deus... Não, é o plano. Acho que só... tinha uma antes. Perdão aí, gente. Aqui, né? Número 8. Temos segurança porque sabemos que o plano, bem aqui, ó, é plano, tá? Faltou essa resposta aí do plano, tá? Que o plano de Deus é perfeito para nossas vidas. E Deus, o plano dele para nossas vidas, de maneira alguma pode falhar. Por isso que nós temos essa segurança, por causa do plano dele na nossas vidas. E o plano de Deus é infalível. Ele sempre cumpre o que determinou. Número 13 agora. Temos segurança na nossa posição, porque Deus não muda. Ele fez seus planos consciente de tudo que aconteceria no decorrer dos tempos.
ou no decorrer da nossa jornada cristã. Então, ele não muda. Ele nunca vai mudar, né? Ele fez isso conscientemente. Estamos seguros, página 37 agora, porque Deus já nos deu tudo, incluindo seu Filho. Ele sempre nos dará tudo o que é necessário para permanecermos nele. Temos confiança na nossa posição porque Deus nos justificou, né, completamente. Seu perdão estende-se aos pecados passados, presentes e futuros. Glória a Deus por isso. Ele não muda. Mesmo assim, ele nos justificou. E o seu perdão é para agora, para amanhã e para o futuro. Né? Para ontem, para agora e para o futuro, melhor dizendo. Nossa posição é segura porque Cristo intercede por cada um de nós. Suas orações são eficazes. E ele ora constantemente por nós. Somos vencedores não porque somos fortes, mas porque ele habita em nossas vidas. Seu caráter nos fortalece. Somos fortes porque Jesus habita em nós. E o seu caráter, cada dia mais, vai nos renovando, né? Vai nos dando força para continuarmos. Estamos seguros nas mãos de Deus. E ninguém e nada nos tirará de lá. Ninguém pode nos tirar da mão de Deus. Que segurança, que coisa boa ele faz e fez nas nossas vidas. E aqui, para concluir, né, buscando algo mais. Vocês têm alguma... Antes de entrarmos no buscando algo mais, os irmãos têm alguma colocação, alguma pergunta a fazer? Já estamos concluindo. Eu creio que 9 horas a gente dá por encerrado essa aula de hoje. Eu falei 9h30, mas eu creio que 9 horas nós concluiremos a aula de hoje. Os irmãos anotaram alguma pergunta, alguma coisa que vocês possam interagir com a gente? Algum comentário a fazer? Falem lá. Eu queria falar, pastor Luiz, sobre o versículo 32, né, de Romanos 8, né, que ele fala que ele não poupou nem o seu próprio filho, né, por amor a nós. E o versículo é assim: aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que é muito confundido, né, que como se Deus fosse obrigado a dar tudo que a gente quer, né, e aqui a observação, né, que eu gosto é que ele deu seu filho porque era necessário para nós entrarmos no reino de Deus. Então, sem ele, se ele não nos desse, nós iríamos continuar perdidos numa maçal de pecado. Então, ele vai dar aquilo que é necessário para a gente sobreviver, e não que ele é obrigado a dar tudo que a gente pede. Correto. Ele não está falando tudo na questão do nosso bel prazer, né? É para realmente para nossa vida de intimidade com o Senhor. Muito bem colocado. É igual o versículo de Filipenses 4,13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Não é aí, não é o tudo aí, não é para esbanjarmos, não é isso que ele está dizendo. É que Paulo já tinha passado por todas as situações adversas na vida. Fome, naufrágio, escassez, enfim, açoites, e também coisas boas. Ele experimentou tudo isso. E ele diz que tudo ele podia, aquelas coisas que ele já havia mencionado, porque o Senhor o fortalecia.
um versículo mal interpretado, né? Mas foi bom você reiterar essa questão. Mais alguém quer compartilhar algo, perguntar? Pastor Luiz, Pode falar, meu amigo. a questão da nossa segurança em Cristo é um motivo de nós sairmos explodindo de alegria, né, de saber que nada pode nos separar do amor de Cristo, né? Do amor de Deus, que nós estamos seguros, estamos em suas mãos, e das suas mãos nada poderá nos tirar, né? Certo, Isso é um motivo de muita alegria, correto. muita gratidão de saber que nós estamos seguros em Cristo, e porque Ele fez isso por nós, Ele tomou iniciativa, não dependeu de nós, porque se dependêssemos de nós poderíamos falhar ou largar, mas foi Ele que começou essa obra em nós. Ele há de completar. E se Ele começou, Ele nos dá uma total segurança, né? Então, isso é um motivo de muita alegria para nós sairmos explodindo de alegria de saber disso, que nós estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, que Ele nos justificou, né? E nada poderá nos separar do seu amor. Então, isso é uma alegria muito grande para nós. Meu irmão, você falou uma coisa muito certa. Eu gosto muito de Filipenses 4:4. Você sabe o que ele diz? Pensando nisso que você acabou de falar, porque às vezes a gente está tão tristonho, né? Com as dificuldades da vida, com as coisas que nós pensamos que não está dando certo. Mas ele diz lá, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Você falou uma coisa muito certa. Vamos nos alegrar. É motivo de muita alegria. Dá vontade da gente estar se rolando pelo chão de alegria, em sabermos que onde nós estamos e onde nós estávamos. Nós estávamos no inferno e Ele nos colocou no céu. É isso. Ele transformou nossa vida da água para o vinho. É isso. É tudo isso. E nós devemos viver uma vida de muita felicidade. Sempre alegres. Sempre felizes. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito bom, meu irmão. E o povo vai perguntar, mas por que tu tá tão rindo assim? Qual é? Ele fala também lá no versículo 7 de Filipenses, capítulo 4, que a paz que excede todo entendimento guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. A gente não entende. Não dá para entender. Por uma ótica humana, quanta alegria de... O mundo não entende essa paz, que excede todo entendimento humano, toda ótica humana. A alegria da salvação. O prazer da salvação. O prazer de ser justificado. O prazer de ser aceito por Deus. Deus nos aceitou. Ele tomou a iniciativa em nos aceitar. Então, irmãos, isso é lindo, é muito maravilhoso. Só quem experimenta isso pode ter uma alegria mesmo, indizível, de experimentar isso. E isso nos leva a sair compartilhando com o povo por aí. Querendo achar pessoas para compartilhar dessas verdades. Ontem encontrei um rapaz, pensando nisso, eu peço até oração por ele, é o Guilherme. E dei um abraço nele e disse, poxa, Guilherme, eu quero muito estudar com você a palavra. Pai, eu marquei com ele já e tudo. Só que ontem, seria para ontem à tarde,
era a folga dele, mas só que ontem houve imprevisto, não deu para eu ir estudar com ele. Mas esteja orando pelo Guilherme. Estou muito assim, eu vejo que o Guilherme tem muito interesse pela palavra. E um outro jovem que eu compartilhei bem com ele domingo, ele veio aqui, tem chegado na nossa reunião, o Mário tá aí, sabe? É o Gustavo. Ore pelo Gustavo. Eu já acertei com o Gustavo e vamos começar um processo com ele de evangelismo e futuramente de discipulado. Tá? Então, ore por isso. Porque isso nos dá alegria de poder compartilhar com outros essas verdades aí. Eu imagino com o Gustavo lá, ou com o Guilherme mais na frente, nós nos maravilhando com essas verdades aqui, né? Então, irmãos, isso aqui, esse é o processo, essa apostila aqui, só para a nível de informação para vocês, é discipulado com alguém. A gente está investindo, como Jesus investiu em nós, eu achei muito relevante isso, sabe? Me toca muito essa fala aí de estamos seguros porque Deus investiu em nós. E foi um investimento muito alto. E, assim, o fato de ele ter investido em nós, isso nos dá prazer de investir em outros. E orem por que nós possamos encontrar pessoas que se deixam ser investidas nas suas vidas. Querem ser investidas. Querem esse investimento, né? Para que nós não possamos estar jogando pérolas, algo tão precioso, tão valioso, para pessoas que não têm interesse na palavra. Orem por isso, tá bom? Eu gostaria de complementar com essa fala aí, que eu acho bem legal. Mais alguém quer compartilhar algo que chamou sua atenção? Que mexeu com você? Se não, vamos para buscando algo mais. Só para nós complementarmos aqui o nosso estudo de hoje, né? Vamos ler Romanos 8. Já temos esse capítulo quando estudamos sobre a nossa posição em Cristo. Desta vez, leia-o tendo em vista a segurança da nossa posição. Romanos 8:17. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Ou seja, o co aí quer dizer junto, né? Herdeiros juntos com Cristo. Por causa da nossa posição. Nós somos herdeiros com Cristo. Olha só. Irmãos, isso é muito maravilhoso. Nós somos herdeiros de uma grande fortuna, digamos assim, de um reino. E não é um reino aqui. Quando as pessoas falam de fortuna aqui, né, de herança aqui, poxa, é uma felicidade. Já pensou? Mas nós somos herdeiros de uma herança maravilhosa. E é juntamente com Cristo. No reino celestial. Outro. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Ninguém será contra a gente. Se Deus é por nós, nada mais importa. Isso está em Romanos 8, 31 e 32, né? Agora, Romanos 8, 35 a 39. Ninguém pode separar-nos do amor de Deus para conosco. Ninguém. Agora, Romanos 9. Romanos 9. Esse trecho é difícil de entender. O que é importante entender aqui é que nossa posição perante Deus deve-se à sua escolha e não à nossa. Ou seja, Ele nos escolheu. Pode até parecer que fomos nós que tomamos a decisão de seguir a Cristo. Pode até parecer. Mas, na realidade, foi Ele
que nos escolheu e nos fez buscá-lo. Foi ele quem agiu e por isso temos plena segurança. Não fomos nós, mas ele. Deus escolheu Jacó antes de ele ter feito algo de bom para merecer a salvação. Não foi Jacó que fez algo de bom, mas Deus o havia escolhido bem antes dele ter feito algo de bom para merecer sua salvação. Romanos 9, 11. A razão da nossa salvação é misericórdia de Deus. Ele teve misericórdia de nós. Romanos 9, 18. Agora leia Romanos 10. Todos aqueles que creem são salvos. Romanos 10, 11 e 13. Isso não é apenas acreditar, mas é uma confiança total em Deus e não em nossos méritos. Não precisamos viajar ou fazer algo complicado, porque a palavra de Deus está perto e é acessível. Romanos, capítulo 10, versículo 8. Bem pertinho, na tua boca e no teu coração. Leia Efésios, capítulo 1. Né? Temos a redenção ou perdão absoluto dos nossos pecados. Temos a redenção ou o perdão absoluto dos nossos pecados. Fomos selados pelo Espírito Santo para garantir a nossa salvação. Efésios 1, 13. Efésios 1, 13 fala isso. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está operando em nossas vidas. Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20. Isso nos dá segurança. Leia Efésios 2. Nós estamos assentados, olha, versículo 6 de Efésios 2. Nós estamos assentados agora, espiritualmente falando, juntos com Cristo, nos lugares celestiais. Agora, fazemos parte da família de Deus. Efésios 2, 19. Efésios 3. Somos co-herdeiros, mesma palavra lá de Romanos, né? Das promessas, Efésios 3, 6. Cristo habita permanentemente em nossos corações, Efésios 3, 17. Olha só essa tarefa aí, tarefas. Faça uma lista das promessas e declarações de Deus que estudamos até agora. Leia essa lista a cada dia, agradecendo a Deus e pedindo a fé para viver conforme o que ele declarou. Ele já declarou isso. É verdade de Deus sobre nossas vidas. Escolha 3 versículos. Escolha 3 versículos que são importantes para a sua vida e os memorize nesta semana. Fique pensando sobre o trecho durante o dia. Coloque na sua geladeira 3 versículos e memorize-os, né? E fique pensando sobre eles durante o dia todo. Não é fácil pensar na palavra o dia todo, mas faça um esforço, tá bom? Que Deus, em Cristo, nos abençoe ricamente e grandemente. Para a semana, ou daqui a 15 dias, né? Nós iremos entrar para a página 39 e vamos dividir esse estudo testemunhando da sua nova posição perante os outros em 2 etapas. Tá bom? Obrigado por tudo e obrigado por todos. E vamos nos alegrar porque nós estamos seguros na nossa posição em Cristo. Porque Ele nos salvou e nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Amém.